Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, esse é o canal Fala Sério. Para quem acompanha meus vídeos, já percebeu que esses dias eu estive ausente do canal. Estive ausente, minha cabeça estava um pouco ruim porque tentei ligar o botão do foda-se. Foda-se diante de toda a situação que o país vem enfrentando, no sentido de que as pessoas estão inertes, a população está inerte a essa administração do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, em relação à economia, em relação aos direitos das pessoas, dos povos indígenas, em relação ao direito dos trabalhadores e todo mundo. Infelizmente. Eu tentei ligar esse botão do foda-se, não me importar mais com nada e não comentar mais nada, mas você quando tem uma certa leitura crítica do mundo, quando você tem a percepção do que realmente foi o país, a direção que o país estava tomando e que agora, a situação em que está agora, você não consegue ficar calado, velho. Não consegue, infelizmente, não consegue. A gente viu a última novidade, novidade negativa, no caso do governo federal, que foi a afirmação de que não iria adquirir as vacinas chinesas, a Coronavac, infelizmente por pura briga ideológica, por pura briga política. O país já perdeu mais de 150 mil brasileiros e o governo federal, na pessoa do governo Bolsonaro, desautorizou Pazuello a essa contratação para adquirir essas vacinas. Infelizmente. São mais de 150 mil mortos. E as pessoas se vangloriam, mas são milhões de curados. Sim, mas muitas vezes curados, eles ficam com sequelas por conta do coronavírus. Quando não tem sequelas, eles têm que ficar um tempo longo para se recuperar. Mas tudo isso é ignorado por uma briga que, na verdade, é uma briga ideológica e absurda, porque a China é um dos nossos principais parceiros comerciais. Você quer deixar a China de lado? Então abandona todos os medicamentos que são produzidos pela China e que a gente utiliza aqui, abandona todo o mercado de exportações para lá, para a China. Então abandona tudo. Mas é uma briga ideológica para favorecer e para atender os interesses e satisfazer a galera do apoio a Bolsonaro. Infelizmente, é um atraso e olha como é burra a decisão. Porque, na verdade, se você tem a vacina, você consegue fazer com que a economia retome os seus trilhos bem mais rapidamente. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é um governo que está a serviço da população, não. Está, infelizmente, a serviço de uma possível reeleição em 2022. Uma possível reeleição em 2022. Aliás, desde que Bolsonaro assumiu seu mandato, ele assumiu já falando em 2022. Infelizmente. E para variar, a gente tem, por exemplo, em minha cidade, diversos candidatos a vereadores e também prefeitos que apoiam esse cidadão que levanta como bandeira de apoio para ser eleito, na verdade, o apoio do Bolsonaro. Ou seja, alguém que já foi condenado por ter, infelizmente, instigado o estupro, como foi o caso da Maria do Rosário, alguém que já foi condenado por preconceito, alguém que não tem nenhum interesse com o meio ambiente, alguém que, infelizmente, chegou a dividir o Brasil ainda mais do que já estava dividido. Mas essa pessoa tem um apoio de alguns políticos aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, e também a gente pode perceber que em diversos estados do Brasil para elegerem-se. E saiu um estudo, inclusive, que as cidades, as regiões em que Bolsonaro teve mais voto foram as regiões que tiveram mais casos e problemas, complicações com o coronavírus. Então perceba que a gente vive um atraso. Eu não consigo, infelizmente, ficar sem falar sobre isso e não consigo entender a que ponto as pessoas chegaram a um nível de cegueira, de ignorância, para não perceber tudo isso. Tivemos o auxílio emergencial que, graças à oposição, chegou ao valor de 600, 1.200,
alguns casos a 1.800, e que segurou a economia, e sustentou uma boa parte dos brasileiros, mais de 50 milhões de pessoas, nesse clima de pandemia. Um clima real, um clima que infelizmente trouxe mortes, e quando acabar o auxílio emergencial, vamos ver de fato a situação da economia no país, a situação real, porque não vai ter, infelizmente, a crise não vai favorecer os empregos. Infelizmente, a pandemia, dependemos muito da vacina. Para quê? Para que a gente tenha o controle da pandemia, para que a economia volte a funcionar plenamente. Porque a prioridade, na verdade, é vida, não a parte econômica. Mas, infelizmente, estamos nessa situação no país. Eu não poderia deixar de falar, não poderia deixar de expressar a minha indignação. Repito, tentei ligar o botão do foda-se e não comentar mais nada. Seguir a vida e deixar que tudo fosse por água abaixo, não comentar nada. Deixar as coisas tomar um rumo. Mas eu prefiro que eu tenha dado minha opinião, colocado o meu ponto de vista, e depois não me arrepender de dizer, ai meu Deus, não comentei nada, não falei nada. É mais fácil porque talvez uma pessoa possa ouvir, uma pessoa possa entender, concordar e reverberar isso que a gente diz, repercutir isso que a gente diz. Porque não dá, gente. O país tem vivido momentos vexatórios internacionalmente. O país, infelizmente, tem vivido situações que nos envergonham. Infelizmente, pela ausência de quase um terço dos eleitores e pelo voto de outro terço, a gente está nessa situação. Mas eu espero que a gente saia e vamos seguindo, esperemos que tenhamos uma vacina contra o coronavírus. Eu não sei como funciona tecnicamente, mas se não o governo federal, eu espero que os governadores dos estados possam fechar contrato com essas empresas que produzem ou já produziram a vacina, e que a gente possa ser imunizado. Porque não dá para viver além do clima do coronavírus, o clima deixado, o clima instalado por esse governo do atraso, governo Bolsonaro. Tá bom? Forte abraço, não poderia deixar de falar com vocês, e desculpe a ausência, mas chega um momento que a gente tem que tirar um espaço de tempo para refletir e parar para pensar um pouco sobre toda a situação. Valeu, tchau, um abraço. Se não for inscrito, se inscreve, curte e compartilha nossos vídeos. Isso aqui, tá vendo as fotos aqui, a gente vai ter novidade em dezembro, vocês vão ver. A nossa união, graças a Deus, está muito boa, e vai se consolidando ainda mais. Beijos, tchau.